Muito bom dia a todos os meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a vocês todos. Os vossos corações tenham a paz do Senhor. Que sejam todos felizes, que possam viver uma vida perfeita para Deus. Bem, eu quero aqui, na abertura, fazer um agradecimento a vocês que ouvem e os que comentam também, né? Os comentários que vocês fazem ajudam a gente. E quando vocês acharem que aquilo não está correto, que a gente falou, eu fico muito agradecido com a opinião que vocês mandam. Não existe homem dono da verdade. O absoluto é Cristo. Agora, nós seguimos a Cristo seguindo sua palavra, seus mandamentos, seus ensinos, deixados para nós através dele mesmo, nos evangelhos, e através daqueles aos quais ele dotou de capacidade espiritual, inspiração divina para escrever a Bíblia. E eu gostaria de falar sobre os atavios, um pouquinho, já comentando alguns comentários da programação. E por isso eu gosto de deixar os comentários livres. Quem quiser comentar a favor ou contra, ninguém está contra a palavra. Contra mim, vocês podem sim falar, sem problema, não tem nenhum pecado em fazer isto. Quando vocês trazem os vossos sentimentos, simplesmente nos encoraja mais a meditar nas Escrituras e observar tudo aquilo que a gente está falando. Isso é bom para vocês e especialmente para mim. Eu tenho assim esta liberdade de falar com vocês, porque vos amo, e todos aqueles que comentam, seja seu comentário autêntico, como você quiser fazer, eu acredito que seja o amor de vocês para comigo. Então nós vamos ser amigos, irmãos, e nesta nossa jornada. Muitos, ou a maioria, dos que comentam, eu nem conheço, nunca vi, mas eu espero um dia conhecê-los. Deus fará com que isso aconteça, não é? Porque absoluto, então vamos ver, o absoluto é a palavra, não um homem, seja ele quem for. Então nós não somos donos da verdade, eu não sou. Se alguém acha que é, então isso é com ele, não o condeno, mas sempre vou ter minhas desconfianças. Bom, os comentários aos quais são feitos devem ser observados. E agradeço a todos que têm comentado e que vão comentar ainda. Façam isso, vocês estarão ajudando a gente. Bom, agora em relação ao comportamento, veja vocês, essa conversa da agora de manhã é em relação a comentários em relação ao comportamento das mulheres. Nós falamos sobre isto, não é? Falamos a respeito dos costumes e das tradições. Muitas coisas são tradições
costumes, e outras coisas são mandamentos. Os mandamentos devem ser observados por todos. Ninguém está suposto ou tem autoridade para mudar um mandamento escriturístico, fazer uma inferência escriturística. Hoje a gente compreende isto. E nós não devemos acrescentar e nem tirar nada das Escrituras. Paulo e Pedro, nós vamos tomar esses dois apóstolos aqui para falar a respeito desses comportamento feminino, como deve se portar, como deve viver, a respeito das coisas que as mulheres gostam, né? Os homens também gostam, né? Quando suas mulheres ficam bonitas, bem arrumadinhas. Bom, então nós vamos tomar primeiro 1 Pedro capítulo 3. Pedro dizendo o que Paulo já diz também em Efésios capítulo 5. Diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Eu paro aqui para me completar assim, a pessoa que passou sobre isto, eu não vou citar o nome, né? De nome eu conheço muito bem, sei que é um cristão. Agora, eu nunca conversei com ele e isso não impede de eu ouvi-lo e conversar um pouquinho neste assunto. Considerando a vossa vida casta em temor. O verso 13 ele diz: a beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Bom, vejam bem que a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso. Esse espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Então, as vestes, elas não são para Deus. As vestes exteriores, elas são para nós. Então, às vezes, as pessoas, eu já conheci pessoas assim, que têm que dormir bem vestido, bem arrumado, porque pode morrer naquela noite e diz que não está em condição de encontrar com Deus dormindo daquela forma, no seu quarto. Vejam que a beleza interior, Deus está olhando a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Agora, as vestes exteriores, elas devem ser de uma maneira exemplar e santa. Correto. Porque Deus olha o interior, então as vestes não é em relação a nós e a Deus. Deus nos vê como ele via Adão, como ele via Eva, desde que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então aí está a parte de 1 Pedro capítulo 13 em relação ao comportamento, às vestes das mulheres, ou o luxo dos vestidos,
Vamos agora voltar lá, vamos para ver o que Paulo diz sobre este mesmo assunto. Então ele diz no verso 5, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas aos seus maridos. Preste atenção bem que ele vai colocar sobre esse espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Ele vai tomar agora Sara como exemplo. Agora, ele não vai falar dos ornamentos externos de Sara, exterior. Ele vai falar sobre o interior. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, sois filhas, da qual sois filhas, né? Então, aqui nessa versão diz, sois filhas dela. Na versão Almeida diz, da qual sois filhas. Eu estou usando uma outra versão. Sois filhas dela, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Aí, como há o versículo 7, ele vai falar sobre o comportamento do marido. Eu não vou entrar no comportamento do marido, até na vida sexual, para que as suas orações não sejam impedidas. Então, a mulher é submissa ao homem até que ponto? Ela deve ser submissa até que ponto? Então, vou ler o 7. Para completar, já falei sobre o assunto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Então, vejam bem. O marido. Agora, se ele não é marido, se ele é um ditador, se ele é um... Como que eu gostaria de ter uma palavra aqui para dizer assim, sem ser agressivo? É um bruto, estúpido, mesmo até nas relações íntimas. Que a versão Almeida diz, coabitais com ela, coabitai com ela. Esse coabitar é justamente as intimidades, com entendimento. Porque se ele não observar, não der honra à mulher como vaso mais fraco, o que estará acontecendo? Nem as orações dele serão ouvidas. Veja que a coisa parte mais para o interior do que o exterior. Está vendo? Aí, na versão Almeida eu vou ler. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Porque a mulher é que traz a vida ao mundo. Então, nós, os homens, são co-herdeiros da graça da vida. Aí, Pedro conclui, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se você não é um marido que tem entendimento, que tem compreensão, que tem amor, que sabe compreender, você não é um marido, do qual a mulher deve ser sujeita. Agora vamos ver o que diz Paulo a Timóteo, depois a gente pode ler Efésios, se der o tempo, né? Então, a carta de Paulo a Timóteo é a primeira carta, no capítulo 2. Veja o que Paulo diz, começando no verso 9. Ele traz os deveres das mulheres cristãs. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem, então atavio, com traje decoroso. Você busca saber o que é decoroso. É o contrário de indecoroso. Com modéstia, quer dizer, sem luxos, e sobriedade. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos. Vestidos dispendiosos, o que é isso? É o luxo, é a vaidade excessiva. Acima da modéstia,
Todos vestidos dispendiosos, caros, é um snob, está fora da modéstia. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Estão vendo? Agora, essas vestes das mulheres, elas devem ser desta forma. Traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestido dispendiosos. Bom, então, eu não quero trazer nada do sistema. No sistema se dizia que ele falou com tranças porque naquele tempo quem trançava os cabelos eram as prostitutas. Naquele tempo que Paulo vivia. Porque se nós formos trazer desta forma, como dizia, era antigamente porque era assim. As pessoas dizem, as mulheres, quanto a pregar na igreja, não, porque as mulheres antigamente eram bobas. As de hoje são sabidas, são sábias. Elas não eram tolas. As mulheres eram mais sábias. Olha a instrução de Esther. Olha as instruções que tinham aquelas mulheres. Sabiam se colocar no seu lugar. Isso é sabedoria. Então, meu irmão, o que a Bíblia diz é a Bíblia. E nós estamos com você dentro da Bíblia. Estamos com Jesus dentro da Bíblia. Estamos com todos os irmãos dentro da Bíblia, com todas as irmãs dentro da Bíblia. Não acrescentando, nem tirando, e nem dando a nossa própria interpretação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.